Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Luciana Gignoni, autora e romancista, e hoje trago para vocês uma nova crônica narrada. Lembrando que o texto escrito está disponível no meu blog e pode ser acessado e compartilhado caso vocês queiram. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link está logo aqui embaixo. Mas se você estiver assistindo pelo Instagram, vai lá na bio e acesse por lá. Agora vou rodar a vinheta e quando voltar, narro para vocês a crônica de hoje intitulada Hierarquia Necessária. Eu já volto. Não canso de pensar nas experiências vividas em nossa trajetória no exterior. É mais forte do que eu o desejo de transcrever para o papel as histórias sobre as diferenças culturais às quais fomos apresentados ao longo desses 11 anos em que vivemos fora do Brasil. Para começar essa espécie de série de narrativas culturais, quero contar como se deu um dos grandes ensinamentos logo nos primeiros meses dessa longa jornada. Esse conhecimento foi adquirido através do motorista que trabalhou conosco quando moramos no Cazaquistão. Tudo começou por um tropeço já no primeiro dia no novo país, quando o conhecemos. Ele havia sido designado pela companhia para atender a nova família brasileira, por ser o único motorista capaz de falar um pouco de inglês, tornando a nossa adaptação a mais suave possível. Seu primeiro dia de trabalho foi em um domingo, em pleno inverno asiático. Na ocasião, apesar do lindo dia que fazia, a temperatura se mantinha abaixo do 0 grau. Buscou-nos no hotel onde estávamos hospedados um pouco antes do almoço. Mesmo exaustos, devido à longa viagem, precisávamos sair um pouco para evitar que dormíssemos o dia todo, já que ainda estávamos com nossos relógios biológicos no horário do Brasil, com uma diferença de 11 horas. Tudo era novidade para nós. Além do clima, a arquitetura da cidade, a sinalização em alfabeto cirílico, e as vestimentas observadas até então somente em filmes russos. Os meninos olhavam atentos para todos os lados, como se de alguma maneira estivessem comparando os países. Meu filho mais novo, de apenas 1 ano de idade, parecia uma cebola cheia de camadas, resultado de uma mãe precavida e exagerada. A pobre criatura mal conseguia se mexer. Dissemos a Jaquem, o motorista, que queríamos comprar 2 trenós. Achávamos que seria divertido para os meninos experimentarem algo diferente. Assim que os compramos, Jaquim nos levou em um parque onde pudemos puxar as crianças pelo gelo, com a exclusiva intenção de proporcionar a eles uma experiência única e divertida, e assim cativá-los já no primeiro dia. Na hora do almoço, pedimos ao motorista que nos levasse a um restaurante com comida típica para podermos experimentar as iguarias locais. Ele, acostumado a levar e trazer os estrangeiros da companhia aos restaurantes da cidade, conhecia o lugar perfeito para essa primeira impressão. E foi nesse exato momento que cometemos nosso primeiro erro, estragando por completo nossa relação com ele. Ao chegarmos ao restaurante e nos acomodarmos em uma mesa, ficamos com pena por ele estar trabalhando em um domingo e o convidamos para que se sentasse conosco. Não tínhamos ideia de que estávamos comprometendo todo um relacionamento hierárquico a partir desse gesto tão natural. Não sabíamos que o Cazaquistão é formado por uma sociedade que valoriza e preza a hierarquia como essência nas relações interpessoais. Depois de se sentar à mesa conosco e de compartilhar aquele momento íntimo e privado, Jaquem passou a se comportar como um membro da família. A partir de então, foram inúmeras as situações vividas que comprovam essa sensação de intimidade que criamos. Algumas, além de incômodas, de certa maneira, eram constrangedoras também, pois muitas vezes ele se comportava como se fosse meu marido, mantendo-se o tempo todo ao meu lado. Por conta de minha rotina, eu era a pessoa que mais convivia com ele. Sempre que estávamos a caminho de algum lugar, ele puxava conversas, assuntos durante o trajeto. Ele mantinha um diálogo como se fosse um amigo íntimo. Perguntava-me quanto pagávamos de mensalidade pelo colégio dos meninos, ou quanto era o aluguel da nossa casa, ou até mesmo qual era o salário do meu marido.
Para todas essas perguntas indiscretas, dava sempre a mesma resposta. Eu não sei. O Márcio é que vê isso, pois sabia que não perguntaria para ele. Para Jaquen, eu era uma dondoca alienada que nunca sabia de nada, uma verdadeira inútil. Para mim, minhas negativas apenas tinham o intuito de resguardar a nossa privacidade. A primeira vez em que fui ao supermercado, ele se ofereceu para entrar comigo, para me ajudar a identificar os produtos com rótulos em russo. Agradeci imensamente, já que, embora para distinguir as marcas globais não houvesse problema, os produtos locais sim eram um grande desafio. Como poderia diferenciar o que era o creme de leite do leite condensado ou do leite evaporado? No início, sua companhia era necessária, até que me familiarizasse com toda aquela gama de produtos de nomes confusos. Mas ele acabou tomando gosto em me acompanhar, chegando muitas vezes ao cúmulo de opinar e questionar sobre as minhas escolhas. Foi com o tempo que descobrimos que nós havíamos sido responsáveis por criar o monstro Jaquen. Tudo se desenrolou a partir do nosso gesto amável de convidá-lo a almoçar conosco, lá no primeiro dia. Comentando com uns amigos sobre o comportamento dele, fomos alertados sobre a tal hierarquia que precisávamos ter mantido. Jaquen era nosso motorista e no Cazaquistão, motoristas não se sentam à mesa com os patrões. Aprendemos na marra um pouco da cultura cazaque e passamos a estar mais atentos para não cometer o mesmo erro. Quanto a Jaquen, bem, ele acabou sendo despedido. O relacionamento após os primeiros meses se tornou insustentável e irreversível. O estrago já havia sido feito. O motivo principal para a nossa decisão de dispensá-lo foi um tanto tragicômico, que vale a pena uma narrativa exclusiva para contar o fato. Por hoje fica o relato de uma experiência cultural vivida do outro lado do mundo, em uma época em que não imaginávamos o tamanho da estrada que tínhamos pela frente e quantas diferenças culturais ainda nos esperavam. Espero que vocês tenham gostado da crônica de hoje e aguardo vocês até o próximo vídeo. Um beijo!